Salve, amada igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Como o pastor disse, a responsabilidade agora fica maior, né? Mas Deus é Deus em todos os aspectos, em todos os pontos. E nós não podemos ter medo de falar do amor de Deus. Pelo contrário, nós devemos cada dia mais buscar falar desse tão grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Então que Deus possa estar trabalhando na minha vida e na vida da igreja do Senhor, da amada igreja do Senhor, para que possamos aprender de Deus aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Amém? Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias lá em Jó, capítulo 1 e o versículo de número 5. Jó, capítulo 1 e o versículo de número 5. Amém? Convido os amados a ficarem de pé, em referência ao Senhor e a sua palavra. Jó, capítulo 1 e o versículo de número 5. Que diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Deus Santo, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, o quanto Tu és grande, Deus, e nós sabemos o Teu poder, ó Pai, e quando o Senhor opera, Pai, quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir, ó Deus, e Tu estás neste lugar, ó Pai. Por isso nós te pedimos a Tua direção, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Deus, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não Te agrada, Deus, e que não venha falar nesta noite o homem, ó Pai, mas que o Senhor possa estar usando esse Teu humilde servo, Pai, para levar essa mensagem à Tua igreja, Pai, para falar da Tua palavra à Tua igreja, meu Deus, para que a Tua igreja saia daqui, ó Deus, revigorada, ó Deus, e cheia da graça e do poder do Teu Espírito Santo. Deus, trata com cada um de nós nessa noite, Pai. Fala aos corações de cada um de nós nessa noite, ó Deus, porque eu sei, Pai, que quando o Senhor chega, todo o mal vai te retirar, ó Deus, todas as trevas têm que sair de perto, ó Pai, porque o Senhor dos exércitos é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos é o nosso rei, é o nosso general de guerra, e é Ele que está aqui nesta noite, nos dando a direção e falando ao coração de cada um de nós. Deus, move em mim, ó Deus, as Tuas águas, ó Pai. Que o Teu Espírito, Pai, sopre através de mim nesta noite, ó Pai, para que a Tua igreja, Pai, para que cada um de nós possamos compreender o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. É assim que nós te oramos e já te agradecemos pela direção e por tudo aquilo que o Senhor já fez e fará na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém, ó Deus. Amados irmãos, quando o pastor conversava comigo, ele pedia, e ele conversava comigo, como hoje é domingo, onde comemora-se, onde se fala do Dia dos Pais, e nós como igreja do Senhor, não podemos olhar para esse dia de forma alguma como o mundo o vê, que se transforma, como qualquer outra data, em simplesmente um dia de aquecer o comércio. Muitas vezes pela questão da compra, pela questão do dar e do receber, se torna apenas mais um dia de grande comércio, onde os comerciantes esperam com um grande anseio para comprar, para que os filhos possam comprar os presentes dos pais. E nós podemos tirar desse dia quais as qualidades para que um pai seja aprovado por Deus. Quais são as qualidades para que um pai possa ser aprovado por Deus? Quando eu estava buscando esse tema, buscando algo para falar desse tema, eu encontrei a história de dois homens. Um que chama-se Jonathan Edwards e o outro que se chama um médico, e o outro que se chama Benjamin Whitfield. E os dois, a gente vai ver um contraste na vida desses dois homens. Um deles conta a história. Jonathan Edwards era um pastor
que lidava, que apregoava, que tinha sermões, grandes sermões, que era um grande pregador da palavra de Deus, que tinha uma igreja abençoada por Deus, mas era um homem que de forma nenhuma se descuidava dos seus filhos. Esse homem, ele tinha 11 filhos com sua esposa Sara. E ele fez um propósito com Deus de pelo menos 1 hora por dia ele tirar para os seus filhos. Nem que seja 1 hora por dia, pelo menos 1 hora ele tinha para estar com os seus filhos. E como ele era um homem ocupado, que viajava muito, ele, no dia que ele viajava, se ele não ficasse com os filhos, ele dobrava aquele tempo para com os filhos. Então era um homem que assumiu o ministério paterno. Assim como Deus tem feito por cada um de nós. Porque Deus nos chama de filhos e tem exercido o ministério paterno com cada um de nós antes mesmo de nascermos. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele nos conhece antes mesmo de termos sido gerados. E nós podemos encontrar aí um estudioso, um rapaz, começou a estudar a vida desses 2 homens. Esse estudioso chamava-se Benjamim. E ele encontrou na parentela de Eduardo 1.394 descendentes. Então ele estudou a vida desses 2 homens. E na vida de Eduardo ele encontrou 1.394 descendentes. Ou seja, aquele homem que colocava sua família diante de Deus, esse estudioso foi buscar a parentela dele e encontrou 1.394 descendentes de Eduardo. E como é que está distribuído esses 1.394? 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 tornaram-se senadores dos Estados Unidos, 30 se tornaram juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários da Palavra de Deus, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos e 80 altos funcionários do governo. E 250 foram formados em universidades, entre eles governadores de alguns estados dos Estados Unidos e outros enviados a outros países. Contrapondo a Eduardo, a família de Benjamim, foram encontrados 590 descendentes. Desses 590 descendentes, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, dos quais 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres eram prostitutas, e eles gastaram, e o governo norte-americano gastou 1.250.000 com esse povo. Enquanto aquele que era um homem temente a Deus, que gastava tempo com os seus filhos, não gastaram 1 centavo, o governo norte-americano não gastou 1 centavo com sua família, esse outro, que era um homem alcoólatra, que era ateu, que não era temente a Deus, que vivia uma vida totalmente afastada de Deus, como é que a sua geração foi se formando. E isso, amados, nós podemos estar olhando para cada um de nós e podemos nos perguntar: que legado nós iremos deixar para gerações futuras? Isso para homens e para mulheres, porque todos nós, independente do sexo, fomos chamados por Deus para levar a mensagem de salvação. E essa mensagem de salvação precisa começar a ser pregada dentro dos nossos lares. Ela começa a ser pregada dentro das nossas casas. Ela tem que começar a ser pregada aos nossos filhos. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, você desviará dele. É assim que Jesus tem nos chamado. É para isso que o Senhor tem nos convocado, homens, mulheres de Deus. E a gente vai ver na vida de Jó como Jó pode ser um exemplo, das qualidades de um pai
aprovado por Deus, diferente de outros homens da Bíblia. Se nós olharmos Davi foi um dos maiores reis que a Bíblia nos mostra, mas era um homem totalmente relaxado com a sua família. E se nós formos olhar o resultado da família de Davi, o que tinha lá? Incesto, perseguição, morte, assassinato, pai contra filho, filho contra pai. Por quê? Nós relaxou na palavra de Deus. Nós podemos olhar a vida de Eli, um grande sacerdote, mas um péssimo exemplo, um péssimo pai. Consequência disso, os filhos foram engolidos. E nós temos vários outros exemplos de pais que eram grandes homens de Deus e na verdade não souberam lidar com sua própria família. Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. E isso não tem um tempo específico, não tem uma hora, mas nós sabemos que precisamos gastar tempo com os nossos filhos. Às vezes nós podemos estar cansados, sofridos, como podemos dizer assim, no dia a dia. Mas nós precisamos de levar palavras para os nossos filhos. Nós precisamos, como sacerdotes, profetas e reis, nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha, e a rocha é a palavra do Senhor, para que os nossos filhos cresçam sadios na fé, para que eles possam ter, na presença de Deus, a autoridade que vem do alto. E somente Jesus pode fazer essa transformação, e nós somos exemplos, amados. Como pais, como mães, nós somos exemplos para os nossos filhos. E Deus, Ele nos criou com um propósito. Deus, quando nos criou, quando nos fez, Ele nos fez com propósito. Você não está aqui por acaso. Você não é algo do acaso. Você não é obra do acaso. Você não é obra daquilo que poderia acontecer. Você é obra de Deus. Você é obra do Criador. Você foi criado por Deus para fazer a obra de Deus, para ser edificado para a obra do Senhor. Porque o Senhor te chamou, te tirou do lamaçal do pecado, para que você tivesse um encontro com Deus, e não para permanecer do mesmo jeito, mas para que ser nova criatura em Cristo Jesus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, e foi para isso que Ele nos tem como exemplos. E a paternidade é a vocação mais sublime que a gente pode encontrar. E nós temos o maior exemplo disso: Jesus Cristo e Deus. Jesus como filho, obediência. Deus como pai, aquele que doou o melhor que Ele tinha, para que todos nós tivéssemos salvação, para que pudéssemos ter um encontro com Ele, para que pudéssemos ter uma nova vida, para que pudéssemos ser novos a cada dia, a cada manhã. Nós hoje pela manhã estudávamos sobre as bênçãos e maldição. Deus, quando chamou Moisés, quando chamou o povo para tirar do Egito, teve Deuteronômio dividido em 3 partes, 3 discursos de Moisés. E na última parte, Moisés chama o povo e diz a eles: o que é que vocês querem? Vocês têm caminho de vida e de morte, de bênção ou de maldição. E nós, amados, com nossos filhos não pode ser diferente. Nós precisamos ensinar caminhos de vida, caminhos de bênçãos, caminhos que levem a Deus, caminhos que nos façam crescer, não como simplesmente seres humanos, mas como os filhos do Deus Altíssimo. E a gente vai ver em Jó que o que era que Jó fazia para ser um homem aprovado por Deus, um pai aprovado por Deus. Primeira coisa que a gente viu nesse versículo: Jó era um pai preocupado com a vida espiritual dos filhos. E nós precisamos nos preocupar cada dia com a vida espiritual dos nossos filhos. Aí você pode dizer: mas eu tenho que estar chamando ele o tempo todo para o meu lado para estar falando da palavra de Deus? Não, a gente pode estar intercedendo. Nós somos intercessores. O Senhor nos chama para interceder. O Senhor nos chama para gastar joelho no chão, para botarmos os nossos joelhos no chão e colocar nossos filhos diante de Deus. Jó tirava tempo para interceder pelos seus filhos.
ele tirava tempo para dizer: olha, eu acho que meus filhos podem ter pecado, mas eu vou aqui chamar eles e dizer: vamos nos colocar diante de Deus, vamos nos consagrar diante do Senhor, porque aquilo que vocês fizeram pode ser que tenha feito alguma coisa de errado, mas agora nós vamos nos consertar com Deus. E nós precisamos a cada dia, mais nos consertar com Deus. Nós falávamos de manhã também, a cada dia, a cada hora, a cada minuto é um novo encontro com Deus. E esse encontro tem que ser constante, não pode ser uma vez de dificuldade, não pode ser uma vez na luta, não pode ser um dia na batalha, não pode ser quando está no dor, mas tem que ser todos os dias. Precisamos estar nos pés do Senhor, reconhecendo que somos pequenos, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que somos pecadores, mas que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E Jó reconhecia isso. Jó é um exemplo de marido, Jó é um exemplo de pai, Jó é um exemplo de homem temente a Deus. E a gente conhece toda a história de Jó. E nós vamos andar mais um pouquinho na palavra de Deus. Abra aí em Marcos, capítulo 5, os versículos do 21 ao 24. Nós vamos ver a história de outro pai. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 24. Que diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus outra vez de um barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E a partir do 35 diz assim: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para quem falas mais, o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-o feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cum, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amados irmãos, nesse trecho de Marcos, nós podemos ver um homem, Jairo. E a gente pode aprender muito também com o exemplo desse homem. Ele fez um pedido a Jesus. Ele disse: Olha, minha filha está moribunda, eu preciso que tu faças alguma coisa por ela, porque só o Senhor pode fazer algo pela minha filha. E a gente vai ver alguns exemplos ou características de Jairo. Primeira coisa, Jairo era um líder. Da mesma forma que a gente viu lá em Eduardo, era um líder. Jairo era o principal da sinagoga. Mas olha uma coisa, Marcos, que a gente pode tirar do exemplo de Jairo. Mesmo ele sendo um líder, mesmo ele tendo muitos afazeres, mas ele disse: Eu vou deixar tudo e vou buscar solução para a vida da minha filha. E nós, o que é que nós podemos aprender com isso, amados? Que nós precisamos deixar tudo para cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos deixar tudo não quer dizer que eu vou abandonar emprego, mas nós podemos fazer o máximo pelos nossos filhos, gastar um tempinho com eles. Quantas vezes nós passamos 1 hora, 2 horas na frente da televisão e não queremos brincar com nossos filhos? Um exemplo sou eu mesmo. Hoje minha pequena chegava perto de mim e dizia: Papai, vamos brincar. E eu dizia: Peraí, eu já estou indo. E fiquei enrolando ela o tempo todo, saía 5 minutos, voltava, 5 minutos, voltava. Mas nós precisamos ter tempo para nossos filhos. Porque se ele não contar a gente os segredos dele, se ele não confiar em nós, ele vai confiar no mundo. E amigos no mundo vão encontrar muitos. Se ele não confiar na nossa pessoa, como pai, como mãe, ele vai encontrar confiança lá no mundo. E o mundo, amados, a gente sabe que de lá eles não
precisamos. Quando nós chamamos nossos filhos para conversar, a primeira coisa que nós devemos ter é ganhar a confiança dos nossos filhos. E Jairo vai mostrar isso para a gente. Ele era um homem desprendido, era um homem que não queria saber daquilo que ele fazia quando o problema estava com seus filhos. Nós não vemos isso lá em Davi. Davi mesmo sendo um dos maiores reis, mas a gente não vai ver isso na vida de Davi. Ele era um homem persistente. Chegaram perto dele e disseram: não adianta mais tu pedir ao mestre, porque tua filha já morreu. Para que está incomodando mais o mestre? Tua filha já está morta. Mas ele persistiu. Ele não duvidou daquilo que Jesus poderia fazer pela sua filha. E nós não podemos duvidar nunca daquilo que Deus pode fazer pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso esposo. Porque o Deus que trabalhou na vida de Jairo, o Deus que trabalhou na vida de Jó, é o Deus que está trabalhando na tua vida. É o Deus que está trabalhando na minha casa, é o Deus que está trabalhando na nossa igreja, é o Deus que está fazendo milagre na nossa vida. É o mesmo Deus que operava ontem, é o Deus que opera hoje. Não tenha medo, não duvide. Jairo não duvidou, Jairo não teve medo, Jairo foi persistente, Jairo foi sábio. E por que Jairo foi sábio? Porque ele escolheu ir para o lugar certo. Ele escolheu ir para os pés de Jesus. E nós precisamos escolher o melhor lugar, que é estar aos pés do Mestre. Precisamos escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, que pode todas as coisas. Jairo, ele foi um homem paciente também. No meio do caminho, os irmãos lembram, vai ter uma passagem aí do versículo 25 até o 34, que vai ter onde Jesus curou uma mulher do fluxo de sangue. E Jairo esperou com paciência que chegasse na casa dele, fez todo o percurso com ele, deixou que Jesus curar outra pessoa e podia dizer assim: ei, a minha filha está morrendo, vamos logo para a minha casa. Para que vai perder tempo com outras pessoas? Ele era um homem rico, ele era o homem principal da sinagoga, ele podia cobrar de Jesus o que ele quisesse, porque ele achava que podia. Mas ele foi paciente, ele foi sábio. E quando, amados, nós somos pacientes, quando nós somos sábios diante de Deus, o Senhor nos devolve muito mais do que aquilo que pensamos e imaginamos. Porque o Senhor, Ele, como foi pregado aqui alguns dias atrás, o Senhor tem um cuidado tão grande por nós, que Ele não esquece de nós um só segundo. Ele conhece cada um de nós pela voz. João 10 vai dizer que o bom pastor conhece as suas ovelhas pela voz. E é assim que o nosso bom pastor conhece cada um de nós. Ele conhece, ele sonda os nossos corações. Jairo, ele também era um homem de grande fé. E que fé? A palavra diz, como Didi costuma dizer, lembrar isso sempre para a gente, né, irmã Adinaldo? Nossa fé, se fosse o tamanho de um grão de mostarda, né? Jesus vai dizer isso. Se tivéssemos fé, o tamanho de um grão de mostarda, diríamos para aquele monte: lança-te no mar, e ele lançava-se. Mas nós precisamos crer no Jesus Cristo que pode todas as coisas. Nós precisamos crer num Deus que é vivo, num Deus que é real, num Deus que não esqueceu de nós, num Deus que está presente nesse lugar, num Deus que está presente na tua casa, num Deus que está presente na tua vida, num Deus que é eficaz em todos os momentos, num Deus que não esquece de nós em momento algum. O Deus que fez o milagre na vida da filha de Jairo é o Deus que faz o milagre na minha vida e na sua vida, e na vida dos nossos filhos. E aí, nós vamos voltar um pouquinho lá para o texto de Jó. Nós vemos que Jó era um pai preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. E a gente vai ver, quem chama o filho e o santifica, ele vai ter recompensa por isso, amados. Nós precisamos chamar nossos filhos e os santificar. Olhe por ele. Não perca tempo muitas vezes com televisão, nem com o vizinho, mas perca tempo com seus filhos. Quando na verdade você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Você está fazendo o melhor investimento da sua vida. É o melhor investimento que nós podemos fazer é quando estamos com os nossos filhos. Esse investimento a gente vai ter retorno para a vida inteira. Nós podemos até não ver o fruto agora, mas a gente vai ver no futuro.
Porque os filhos que ouvem a palavra de Deus, eles podem até passar um determinado tempo longe, mas se ouviram a palavra de Deus no tempo certo, estão debaixo da promessa de Deus. E Deus trará. Deus fará o milagre. Deus fará a obra. Não é do nosso jeito nem do nosso tempo. Mas se você está firmado na rocha, a sua casa está debaixo da promessa. Se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, a sua casa está debaixo da promessa. Jó era um pai intercessor. A palavra de Deus vai dizer que levantava-se de madrugada para colocar os seus filhos na presença de Deus. Será? Quantos de nós aqui, vamos perguntar por mim mesmo, quantos de nós estamos levantando de madrugada para orar por nossos filhos? Amém? Mas nós precisamos levantar de madrugada para orar por nossos filhos. Nós precisamos interceder por nossos filhos. A palavra de ontem falava sobre oração, falava sobre orar, sobre estarmos em constante oração. E nós somos intercessores. A palavra de Deus vai nos exortar que nós somos o quê? Profetas, sacerdotes e reis. O que é que o profeta faz? O que é que o profeta faz, amados? Ele traz de Deus para o povo, ele ensina. O que é que o sacerdote faz? Intercede, leva do povo para Deus. E o que é que o rei faz? Governa. E é isso que Deus tem chamado cada um de nós, para sermos profetas, sacerdotes e reis. Falar de Deus, interceder pelo povo e governar. Governar bem a nossa casa, a nossa vida, que é o maior desafio de cada um de nós, é governar nós mesmos. Essa é a maior dificuldade do cristão, é governar a si mesmo. É governar a nossa própria vida. Muita gente acha e vê o diabo em todo canto, mas não olha para a sua própria vida e a dificuldade que temos para nos governar. Essa é uma dificuldade, é uma das maiores dificuldades que o cristão enfrenta todos os dias. É ter um negócio chamado domínio próprio. E nós precisamos estar pedindo isso a Deus todos os dias. Mas um homem, uma mulher de oração, ele vai conquistar isso diante do Senhor, para que os nossos filhos possam ver em nós o exemplo. Outra coisa para finalizar, amados. Jó, ele era um pai perseverante. Ele orava continuamente. Ele não orava de vez em quando, não. Ele era uma pessoa que orava continuamente pelos seus filhos. E nós precisamos dizer a Deus todos os dias: Senhor, eu preciso ser mudado. Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida, para que eu possa ser um exemplo melhor para meus filhos. E isso, amados, é algo que a gente vai crescendo e aprendendo todos os dias. Então não desista nunca de orar pelos seus filhos. O inimigo ele joga sementes, o inimigo ele trabalha para que a gente desista dos nossos sonhos, de orar pelos nossos familiares. Tem dia, até eu costumo dizer isso na igreja, tem dia que quando a gente levanta muito apressado, faz aquela oração bem rápida, um dia dá tudo certo. Aí outro dia que você levanta, ora, aí parece que as coisas deu tudo inversa, aí o inimigo diz: olha, aqui que eu vou pegar ele, para que a gente diga assim: rapaz, eu orei muito hoje, não deu certo, mas eu vou orar bem pouquinho de novo. Mas é pelo contrário, mas nós precisamos orar cada vez mais ao Senhor. Nós precisamos estar cada dia mais firmes na presença de Deus, porque nós sabemos que o mundo não tem nada a oferecer. O mundo, como diz a palavra, o inimigo ele veio senão para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Deus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo veio para falar ao meu coração, para falar ao seu coração e mostrar para cada um de nós quão grande é o nosso Deus. Então, amados, nem sempre o pai rico é aquele que deixa a maior herança. Coloque isso no seu coração. Nem sempre o pai mais rico é aquele que deixa a maior herança. Sabe por quê? Porque o legado da fé é a maior herança que nós podemos deixar para nossos filhos. Eu conversava um dia com uma mãe que está aqui nesta noite, e eu dizia para ela
né? Estava acontecendo alguns problemas, e eu dizia para ela: você é a coluna dessa casa. Você, como cristã, é a coluna para suas filhas, para ser exemplo na sua casa. Você imagine se você seguisse o mesmo exemplo, às vezes, que o esposo faz. Como é que estaria o caminhar da sua casa? Então, amados, Deus, Ele é coluna na sua vida, e você é coluna do Senhor aqui neste lugar. Deixa o Senhor operar em ti, porque o milagre de Deus vai se cumprir na tua vida. Porque Deus não está dormindo, Deus está trabalhando por cada um de nós. Então, não deixe os seus filhos sem ser coberto por oração. Estenda suas mãos, louve a Deus, ore a Deus, coloque seus filhos debaixo de oração, porque esse é o maior legado que você pode deixar para as futuras gerações. Povo de Deus, firme na fé, é povo de Deus, cheio de unção. Povo de Deus, que ora ao Senhor, é um povo cheio de poder. Igreja avivada não é a igreja simplesmente que grita nem que pula. É uma igreja que deixa testemunho e que faz a diferença onde ela está. É a igreja que opera no meio da sociedade. É uma igreja que no lugar onde tinha 10 drogados, depois aparece somente 7. E você pode dizer: essa é a operação do milagre de Deus. Essa é a igreja avivada do Senhor. Que nós possamos louvar e engrandecer a Deus e reconhecer que nosso Paizinho está cuidando de cada um de nós, porque Ele nos ama e ama muito, de tal maneira que nem palavra tem para se expressar tão grande amor do Senhor por cada um de nós. Que Deus nos abençoe, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, se tem alguém nesta noite que ainda não fez uma aliança com Deus, que ainda não teve verdadeiramente esse encontro com Deus, e o quer fazer nesta noite, dê um sinal para que a gente possa estar orando por você. Se você quer marcar ou quer ter esse encontro real e verdadeiro com Deus nesta noite, não perca tempo, não perca a oportunidade. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, que Ele tem o melhor para ti. Tem alguém nesta noite que quer fazer esse compromisso para com o nosso Deus, com o nosso Paizinho querido, com aquele que tem esse cuidado tão grande por nós? Se tiver alguém, dá um sinal que a gente possa orar por você. Amém? Se não podemos, né, nós falamos também hoje que nós temos que fazer uma decisão voluntária. Não é por força e nem por violência, porque o nosso Deus é um Deus educado, é um Deus fino, é um Deus fiel, é um Deus todo-poderoso. Amém? E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Não deixe de sair sem cumprimentar o seu irmão.